Bom dia! Hoje vamos falar um pouco sobre a literatura brasileira do século XIX, estudado no segundo ano do ensino médio, que são elas o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Romantismo é a primeira escola literária a registrar um movimento genuinamente brasileiro. O romantismo no Brasil se iniciou em 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves Magalhães, e perdura até 1881, quando Machado de Assis e Alonso de Azevedo publicaram obras de orientação realista e naturalista. Entre as marcas principais do romantismo estão o sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais, o subjetivismo, o egocentrismo e, dessa maneira, que o poeta se colocava como o centro do universo. Dentro de um universo particular, o poeta sente a derrota do ego, produz frustração e tédio. Principais características são a idealização amorosa, sentimento nacionalista, culto à pátria, pessimismo, fuga da realidade, amor platônico por parte do eu lírico pela amada, linguagem subjetiva, maior liberdade formal, vocabulário mais simples, natureza mais real, deixa de ser plano de fundo e interage com o eu lírico. A poesia romântica é dividida em 3 gerações. A primeira geração, também conhecida como nacionalista ou indianista, influenciada pela independência do Brasil, a poesia buscava a identificação do país como suas raízes históricas, linguísticas e culturais. Uma arte brasileira livre de influências de Portugal, sentimento de nacionalismo, resgatando elementos da história do país. Temos uma forte carga nacionalista, onde o índio é eleito herói nacional. Os autores importantes são José de Alencar e Gonçalves Dias. A segunda geração, também conhecida como ultrarromântica ou mal do século, foi marcada por características como o pessimismo, o egocentrismo, a melancolia, a exaltação da morte, a idealização da infância e o sentimentalismo, todos caminhando para o sentido da fuga da realidade, um dos maiores pilares do romantismo. Autores que fazem parte dessa geração são Álvares de Azevedo e Cassimiro de Abreu. A terceira geração, também conhecida como Condoreira, nessa fase a busca pela identidade nacional ainda continua, não só focada na etnia europeia e indígena, mas também na identidade negra do país. Por esse motivo, o tema do abolicionismo foi bastante explorado pelos escritores, com destaque para Castro Alves, que foi conhecido como o poeta dos escravos. Prosa. O romantismo no Brasil, conhecido como a chegada no país da imprensa, isso significa que a partir de então foi possível publicar jornais e livros no Brasil, tornando a produção cultural mais barata e, consequentemente, mais viável. Dessa forma, a cada edição do jornal havia publicação de um capítulo da obra, tal que observamos nas telenovelas ou séries contemporâneas. Tipos de romance: romance urbano, descrição dos costumes e da vida social burguesa, os problemas mediante ao crescimento das cidades, romance histórico, revalorização e idealização do passado, reinterpretação dos ideais nacionalistas, romance regionalista, interesse pelo comportamento no meio rural, amplitude do campo da literatura a partir disso, romance indianista, índio como bom selvagem, puro, belo e forte, construção da valorização da identidade nacional. Realismo. No Brasil, o realismo começou em 1881, quando Machado de Assis publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas. As principais características são o objetivismo e a veracidade dos fatos, os quais são explorados por meio de uma linguagem descritiva e detalhada. Temas sociais, urbanos e cotidianos são apresentados pelos escritores do período. Opostos aos ideais românticos, a ideia era mostrar um retrato fidedigno da sociedade. Além de Machado de Assis, merece destaque Raul Pompias e Visconde Tanui. Falando mais um pouco de Machado de Assis, ele iniciou o realismo no Brasil com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Na sua produção, Machado de Assis retratava a burguesia por meio de uma visão crítica desmundada. Entretanto,
não costumava trazer à tona os mais pobres nas suas obras. O autor utilizava-se de uma ironia fina. Ele também foi o principal nome do realismo brasileiro, o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e um dos escritores mais aclamados da literatura. Machado escreveu contos, crônicas, poemas e romances, deixando a sua contribuição para diferentes gêneros literários. O naturalismo. O naturalismo no Brasil tem início em 1881, com a publicação da obra O Mulato de Aluzzi de Azevedo. Paralelo ao realismo, esse movimento literário também pretendia apresentar um retrato fidedigno da sociedade, no entanto, com uma linguagem mais coloquial. Da mesma forma que o movimento anterior, o naturalismo era oposto aos ideais românticos e apresentava muitos detalhes nas descrições. Entretanto, patológicas além disso. Trata-se de um realismo mais exagerado, onde suas personagens são patológicos. Além disso, o sensualismo e o erotismo são marcos dessa produção literária. A obra O Cortiço, de 1890, de Aluzzi de Azevedo, é um bom exemplo da prosa naturalista. Desenvolvida no período, além dele, destaca-se Adolfo Ferreira Caminha e sua obra A Normalista, publicada em 1893. Parnasianismo. O parnasianismo tem como marco inicial a publicação da obra Fanfarras, de Teófilo Dias, em 1882. Esta também é outra escola literária que surge paralelo ao realismo e ao naturalismo. Todavia, sua proposta era bem diferente e, portanto, foi classificada de maneira independente, ainda que os autores do período escolhessem temas relacionados com a realidade. A preocupação residia na perfeição das formas. A arte, pela arte, é o mote principal do movimento. Nesse período, os valores estiveram essencialmente voltados para a estética poética, como a métrica, as rimas e a versificação. Dessa maneira, houve uma forte preferência pelas formas fichas, por exemplo, o soneto. O escritor que se destacaram nesse período formavam o tríade parnasiano, que foi Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Simbolismo. O simbolismo começou em 1893 com a publicação de Mislau e Burquies, de Cruz e Souza. Ele vai até o início do século XX, quando ocorreu a Semana de Arte Moderna. As principais características dessa escola literária são o subjetivismo, o misticismo e a imaginação. Assim, os escritores do período, apoiados em aspectos de subconsciente, buscavam compreender a alma humana, exaltando a realidade subjetiva. Destacam-se as obras poéticas de Alfonso de Guimarães, Augusto dos Anjos. Essa última já apresentava algumas obras de caráter pré-modernista.